Boa noite, gente, tudo bem? Hoje a gente vai fazer aqui uma live neste sábado, dando continuidade ao nosso calendário de lives para tratar desses assuntos relacionados à saúde financeira, à gestão financeira. Então, algumas pessoas tinham pedido para mim para falar a respeito um pouco mais sobre os livros, né, que eu tenho estudado, os livros que eu recomendo as pessoas lerem. E então eu comecei a fazer aqui digamos assim, uns resumos dos principais ensinamentos que eu pude adquirir dos livros. E o primeiro livro que eu vou falar é este livro que eu anunciei hoje na página, que é o Pai Rico, Pai Pobre, que foi o primeiro livro que eu li direcionado neste assunto de inteligência financeira, de saúde financeira. Então é o primeiro livro que eu recomendo as pessoas lerem, foi o primeiro que eu li e é o primeiro que eu recomendo. Hoje eu vou falar aqui um pouco a respeito dos principais ensinamentos que eu pude adquirir. Eu separei aqui em 10 ensinamentos, 10 dicas, né? 10 ensinamentos, dicas que o livro pôde, que ele deu e que eu pude absorver, ensinamentos que eu consegui aprender. Tô aprendendo, né? A praticar um pouco mais. E vamos lá. O primeiro ensinamento que o livro trata bastante, que ele fala várias vezes no livro, é a respeito da gente sair da corrida dos ratos. O ensinamento é esse: saia da corrida dos ratos. O que é essa corrida dos ratos? Ele chama o padrão financeiro da pessoa que gasta todo o dinheiro que recebe e que não investe esse dinheiro em nada, não adquire nenhum ativo. Ele chama que isso é a corrida dos ratos. É onde as pessoas ficam, digamos assim, trabalhando, ganhando dinheiro e gastando. E basicamente isso é um ciclo vicioso que envolve a maior parte da população mundial e que as pessoas não saem disso, elas ficam correndo o tempo todo e isso, digamos assim, é como se fosse uma corrida de rato. Isso não tem um final feliz, digamos assim, não tem um objetivo, não tem um propósito. Então ele fala que as pessoas devem primeiro identificar, caso elas estejam, que elas estão na corrida dos ratos, entender que ela está lá e que ela tem que sair para ela poder mudar a realidade financeira dela. Então, se a pessoa pega lá, ela gasta todo o dinheiro que ela recebe só com passivo, ou seja, só lembrando, eu vou falar um pouquinho mais dessa definição de ativo e passivo depois, mas se ela simplesmente gasta o dinheiro, não adquire nada, não investe em nada, não trabalha para que aquele dinheiro aumente com o tempo, para que aquele dinheiro se multiplique, para que aquele dinheiro realmente frutifique mais ainda no futuro, ela está basicamente fazendo mais do mesmo e vivendo num ciclo vicioso. Por isso que esse é o primeiro ensinamento que é importante, que ele traz no livro, e que é o primeiro que eu acho que é importante, né, que é o início. O segundo passo, o segundo ensinamento que ele dá, é para a gente se educar financeiramente. Então, como que a gente se educa financeiramente? A gente busca conteúdo, a gente busca conhecer a história de quem já deu certo, a gente pesquisa aí nos livros, nas histórias, na própria internet. A gente tem como descobrir muita coisa hoje em dia, através de textos, de livros, de vídeos no YouTube, diversas plataformas de conhecimento hoje falam a respeito dessa educação financeira. Ele fala a respeito disso por quê? Porque ele sabe que ele é um americano, né? E ele sabe que lá nos Estados Unidos, tanto quanto na maior parte do mundo, inclusive com certeza no Brasil, não se ensina educação financeira nas escolas. Há algumas escolas particulares que eu já pesquisei, falam um pouco a respeito disso, assim, um tipo de matéria lá, pega um pouco de vertente, fala alguma coisa a respeito de educação financeira, mas geralmente é mais voltado para a parte de economia brasileira, de economia mundial, tal, mas não pega ali na prática, em mentalidade financeira, educação financeira. Grande parte também porque os próprios professores nem sempre têm essa condição de poder ensinar isso. Então as escolas nem sempre se preocupam, nem sempre não, na maioria das vezes. Eu pelo menos não estudei em nenhuma escola, e olha que eu estudei em bastante escola já, viu? Eu estudei em mais de 7 escolas diferentes. E em todas as escolas que eu estudei, nunca tive nenhum tipo de instrução financeira. Então, assim, é uma coisa que ele aponta para as pessoas se atentarem a isso, e se você faz parte da maioria da população que não teve esse tipo de educação na escola, não está tarde, então comece a estudar, busque formas de estudar. Uma forma de estudar é, por exemplo, comprando o livro dele, que é uma coisa que eu fiz, que foi um dos melhores investimentos que eu fiz na minha vida, e em que você vai adquirindo aos poucos, através dessas plataformas que eu já citei,
conhecimento de educação financeira. Você vai começar a mudar a sua mentalidade aos poucos, que já era para ter sido construída desde criança, que é um direito que ele teve, que poucas crianças tiveram, de desde criança ser instruído a pensar da forma como ele pensa. E se você não quiser pensar da forma como ele pensa, pelo menos montar a sua maneira de compreender a vida financeira, a sua educação financeira. Então, esse é o primeiro conteúdo, a segunda dica que ele dá para as pessoas se educarem. Terceira dica que ele dá: não pare de estudar. Nunca pare de estudar. Agora, ele já não está falando necessariamente da parte da educação financeira especificamente. Ele está falando de estudar, de adquirir conhecimento. Porque uma coisa que ele fala também bastante no livro é a respeito do especialista. Ele fala que a gente sempre deve buscar ser especialista em alguma coisa. Então, vamos supor, independente da carreira que você tem, se você é veterinário, se você é professor, se você é marceneiro, independente com o que você trabalha, importante você sempre buscar ser um especialista naquilo, você estudar mais, se estudar no seu trabalho, estudar quais são as tendências do mercado hoje em dia nessa área, estudar como que você pode ser mais útil para as pessoas, como que você pode ser cada vez mais insubstituível. Essa é uma característica que eu estou buscando sempre nos lugares onde eu trabalho, no empreendimento que eu busco desenvolver, ser insubstituível, ser uma pessoa que eu sei que eu sei fazer aquilo e que a pessoa também sabe que eu sei fazer aquilo bem. Isso é uma característica de um especialista que eu venho buscando desenvolver, e grande parte do motivo de eu ter começado a buscar desenvolver isso é por causa desse livro, em que ele fala da importância de você ser especialista em algo, das pessoas verem utilidade no que você faz. Aí, ele faz uma analogia com o pai rico e o pai pobre dele. O pai pobre dele, que é o pai instruído, como ele também chama no livro, é o pai que tem mais formação acadêmica. Ele tem especializações, pós-graduação, ele é um professor, então ele tem uma formação intelectual bem desenvolvida. Porém, ele é o pai pobre, ele é o pai com mentalidade limitada, ele é o pai que realmente ganha dinheiro, gasta dinheiro, não constrói ativo e, digamos assim, fica ali adquirindo especializações na vida acadêmica, pós-graduação, mestrado, doutorado, e no final das contas ele ainda não sabe mexer com o dinheiro dele. Então, financeiramente falando, aquele conhecimento todo não adiantou de nada, financeiramente falando. Então ele fala para as pessoas buscarem conhecimento, mas buscarem conhecimentos úteis, aplicáveis, práticos para a vida delas. Como assim? Por exemplo, o pai rico dele não terminou nem o ensino médio. Ele é um pai que não tinha instrução. Por isso que ele não era o pai instruído, mas ele era o pai rico. Porque ele sempre buscou adquirir conhecimentos que agregassem na vida financeira dele, que facilitassem para ele aprender a empreender, aprender a fazer coisas que possibilitaram para ele construir os ativos que ele construiu ao longo da vida, para que um dia ele seja realmente esse pai rico que ele chama. Então ele fala da importância de você nunca parar de estudar, sempre se especializar e sempre se atualizar com assuntos que sejam aplicáveis à sua vida financeira, com assuntos que tenham a ver com o que você faz, com o que você tem condição de fazer e ganhar dinheiro com aquilo. Então ele fala para você buscar o seu talento, você buscar o seu lugar no mundo e estudar aquilo, e ser bom naquilo e as pessoas precisarem de você. A quarta dica que ele dá é para a gente sempre começar cedo. Se você busca começar cedo, por exemplo, você que é um jovem, ele fala que os jovens devem ter sempre uma preferência para começar o mais cedo possível. Então, no caso dele, ele começou quando era criança os empreendimentos dele. Então, não necessariamente ele está falando de você ganhar muito dinheiro desde sempre. Não, ele fala da mentalidade. Então, Robert Kiyosaki, nesse livro, ele fala que o jovem deve começar cedo. Você é jovem? Beleza, começa. Você é criança? Beleza, muda sua mentalidade. Claro que dentro da realidade da pessoa também, né? Uma criança não vai pensar como um empresário, mas ela já pode ter uma mentalidade que vai se despertando para poder realmente buscar se desenvolver, buscar aprender. Então, uma coisa que ele fala que, inclusive, os pais que já entendem alguma coisa a respeito disso, é dever deles buscar passar isso para as crianças de uma forma clara na linguagem delas. Então, se você é jovem, ele sempre fala que é bom começar. Aí ele fala, mas se você é rico, se você já é velho,
Não fica com essa mentalidade de falar, poxa, mas meu tempo já passou, agora não dá tempo mais, agora já tem as dívidas, agora já não sei o quê. Então ele fala que isso é sempre reclamação, isso é sempre achar desculpa, dessa maneira como ele traz no livro. Então ele fala, se você já tiver uma idade, digamos assim, um pouco mais avançada, já tem família e tal, e acha que isso é motivo para você não começar, ele diz que está errado, porque você sempre há tempo para começar. Então, se você já viu que passou um grande tempo da sua vida e você ainda não fez um movimento para poder se educar financeiramente, aproveita o tempo que você ainda tem e começa agora. Não fica esperando e achando que você tem motivos para não começar. Os seus motivos são para começar. O livro está falando aqui, lembra a primeira venda que fiz foi com 7 anos, que vendi um cachecol. Pois é, nunca é cedo demais e nunca é tarde demais. Sempre é tempo de aprender. Essa é a mensagem que ele traz nessa mensagem de começar cedo. A quinta dica que ele traz, que eu pude aprender no livro, aprenda sobre empreender. Ele fala a respeito da importância de você ser especialista em algo, mas não simplesmente ser um especialista e ganhar um salário, se ganhar uma remuneração por causa disso. Ele fala da importância de você ser um especialista em algo e ser útil para a sociedade prestando aquele serviço, e não simplesmente ganhando um salário de alguém que está prestando esse serviço para a sociedade. Ele fala para você ser o prestador do serviço, você buscar ter o seu negócio voltado para aquela área de conhecimento, em que por ser um especialista, você vai ter condições pelo menos técnicas de prestar um bom serviço. Então, se você estudou, como ele já orientou, estudou bastante, começou a estudar sua vida financeira, começou a despertar para esse mercado, é importante que você busque o empreendimento. Então, tem até uma parte no livro em que ele fala com uma jornalista que escrevia muito bem, e ela, vendo os livros dele, né, e tal, ele estava fazendo uma palestra e ela abordou ele uma vez em uma palestra que ele estava fazendo, e ela perguntou para ele o que ela achava que ele devia fazer, o que ele achava que ela devia fazer para poder ganhar dinheiro, porque ela escrevia livros, eu não lembro agora exatamente a categoria de livro que ela fazia, mas eram leituras, digamos assim, voltadas para um público-alvo, e que ela não vendia aquilo. Ela tinha lá uns livros que ela realmente vendia, falando em termos de colocar preço, ela vendia. Mas ela não fazia um trabalho de marketing, ela não fazia realmente uma divulgação especializada com mais conhecimento, digamos assim. Então, quando ela pede para ele uma dica, a primeira coisa que ele fala é: faça um curso de vendas. Faça um curso de vendas. Ele falou, teve uma vez que eu paguei num curso de vendas $500. E ele falou, naquela época era um dinheiro que custou para mim, eu pagar $500 num curso. Ele falou, se eu não me engano, que foi um dia de curso. E ele, neste curso, ele aprendeu coisas que quando ele aplicou na vida pessoal dele, na vida empresarial dele, ele conseguiu fazer aqueles $500 virarem muito mais dólares. Então ele falou aí a importância da pessoa aprender não só a ser um especialista, a fazer aquilo muito bem. Porque ele falou que ela escrevia muito bem, mas ela não sabia vender. Ele falou que ela ficou muito irritada quando ele falou isso, que quando ele disse para ela que ela não sabia vender, ela achou que ele estava falando que ela devia mudar a essência dela, que ela devia, digamos assim, perder essa essência de escritora para poder virar uma marqueteira, uma pessoa que trabalha só pelo dinheiro. E ele estava falando muito, muito pelo contrário. O que ele falou é que ela tinha muito potencial e que se ela não aprendesse a vender o potencial dela, o que ele quis dizer com isso? A empreender neste ramo, ela nunca teria condição de ser realmente reconhecida por aquilo que ela fazia. Então, para uma escritora, ele dizia, para uma escritora era importante você saber vender. Então, ele falou que o tanto que os livros dele começaram a vender muito mais, porque ele é um escritor, né? Ele tem mais de 20 livros sobre educação financeira que são famosos mundialmente. Então ele falou, uma coisa que eu fiz muito bem para que os meus livros vendam mais é aprender a vender, fazer curso, pagar para quem sabe, para quem é especialista nesse ramo, me ensinar para eu poder aplicar na minha vida. Então, a partir disso, ele falou que um empreendedor, uma pessoa que pensa em aprender sobre empreendimento, ela deve primeiro buscar um talento. Desse talento ela deve se tornar um especialista, e depois de se tornar um especialista ela deve aprender a vender. Então ele fala que isso eram, digamos assim, 3 pilares para a pessoa desenvolver o seu primeiro empreendimento. Se assim ela quiser, né? Porque ele fala também a respeito depois de comprar empresas, de comprar participações, ser um investidor, que não necessariamente a pessoa precisa abrir um negócio para poder entrar no ramo empresarial. Essa é a quinta dica que ele dá, né? Aprender a vender, encontrar o talento e ser especialista em algo. A sexta dica que ele dá no livro que eu pude absorver é para a pessoa aprender a diferença entre um ativo e um passivo. Agora eu vou falar um pouco mais a respeito disso.
Ele sabe, né, que no ramo da contabilidade existem essas duas palavras, o ativo e o passivo, e que elas têm digamos assim, uma definição muito técnica, muito específica para a área de contabilidade, e que esse termo é muito utilizado lá. Mas ele traz a própria definição disso, então não é para a pessoa ligar um assunto no outro. Ela deve entender que o que ele traz no livro é a definição dele para essas duas palavras, para aplicação mais prática na vida empresarial. Então ele diz o seguinte, que o passivo é aquilo que tira o dinheiro do seu bolso e não coloca de volta. Você tira e ele não volta mais. Ou seja, se você compra uma casa e você mora nessa casa, a pessoa deve entender que aquela casa que ela comprou é um passivo. Ela não está gerando renda através daquela casa. Então, assim, se ela quiser comprar uma casa, não tem problema nenhum. Ele não fala para ninguém comprar casa. Ele fala que ela deve entender que aquela casa que ele está comprando é um passivo. Então, se a pessoa se dedica a vida inteira para poder financiar uma casa e comprar aquela casa como objetivo de vida, ela deve entender que o objetivo da vida dela é comprar um passivo. Então, ele traz essa reflexão para a pessoa mudar um pouco a mentalidade dela. Ele, por exemplo, é dono de uma imobiliária. Ele trabalha no ramo imobiliário. Mas aí o que ele faz? Ele não mora nas casas que ele compra. Ele compra a casa e faz renda com aquela casa. Ele faz uma reforma e vende por um preço maior, ou ele aluga aquela casa e faz daquilo uma renda. Então ele fala para as pessoas entenderem a diferença entre ativo e passivo. Porque o passivo é o que tira dinheiro do bolso. O ativo é o lugar onde você coloca um dinheiro e aquele investimento que você fez vai te devolver uma renda. Nem que seja uma renda mensal ou uma renda de uma venda. Então, ativo é aquilo que você constrói e que a partir do momento em que você construiu aquele ativo, ele vai trabalhar e ele vai gerar dinheiro para você. Você não vai precisar ficar trabalhando para poder arcar com aquele custo. Então ele fala da importância que tem a mentalidade do pobre e a mentalidade do rico. Porque o pobre trabalha para adquirir passivos. E veja bem, eu não estou falando de pobre pela mentalidade, não pela quantidade de dinheiro que a pessoa tem. Ele fala de pobre que ganha 30 mil reais por mês. Então ele fala não do dinheiro que a pessoa tem, limitando a pessoa pela condição financeira que ela tem momentaneamente. Está falando da mentalidade. Então ele fala que o pobre trabalha para adquirir cada vez passivos. Então quando ele ganha um aumento no trabalho, ele não pensa, poxa, agora eu vou poder guardar mais dinheiro. Ele pensa, poxa, agora eu vou poder comprar um carro mais caro, agora eu vou poder comprar uma casa mais cara, agora eu vou poder trocar as minhas roupas, agora eu vou poder... Aí ele fica pensando no tanto de coisa que ele pode gastar e não no que ele pode investir para poder ganhar mais dinheiro, para ele não precisar de um aumento para ter mais renda. Então, enquanto o rico, ele pensa, vou economizar aqui para poder adquirir um ativo, vou economizar aqui para adquirir outro ativo, eu vou economizar aqui para poder esse ativo me dar mais dinheiro ainda. Ele fala que a mentalidade do rico é viver construindo ativos para um dia não precisar se preocupar mais com isso, não precisar se preocupar em ficar trabalhando para os outros, para ele ter o dinheiro trabalhando para ele mesmo. O dinheiro se faz sozinho quando você tem ativos. Por isso que dificilmente uma pessoa que tem mentalidade de rico e já tem muito dinheiro, ela vai quebrar. Ela pode até receber algum balanço, alguma coisa assim que vai abalar um pouquinho, mas que se ela tem ativos, eles se fazem naturalmente, eles vão gerando renda naturalmente. Então ele fala da importância que tem a pessoa transformar a mentalidade dela, de ao invés de pensar em ganhar dinheiro para adquirir passivo, ganhar dinheiro para adquirir ativos. E que é só através dos ativos a pessoa pode ficar rica. Inclusive ele fala no livro que existem duas maneiras de você ser rico. Das duas, uma, ou você nasce rico, você nasce numa família rica, ou você adquire ativos. Ele fala que não tem outra forma. Se não me engano, ele até fala de ganhar na loteria, né? Mas se você ganha na loteria e você tem mentalidade do pobre, você continua adquirindo mais passivos e o dinheiro se vai em algum momento. Então você não se tornou rico por isso. Você ganhou muito dinheiro, mas o dinheiro pelo dinheiro não constrói riqueza de acordo com a visão dele. Então essa é mais uma dica que ele trouxe muito importante. Outra dica que ele dá é a dica número 7, não trabalhe pelo dinheiro. Também tem a ligação total com essa dica 6 que eu acabei de dar. Por que ele fala isso? Porque ele fala o seguinte, se você trabalha pelo dinheiro, a sua vida não tem propósito. Porque se a pessoa ela só pensa, eu tenho que ganhar tanto dinheiro, eu tenho que ganhar tanto dinheiro. O dinheiro, por si, ele é uma coisa muito abstrata. O dinheiro, se ele não for transformado, o dinheiro é uma moeda de troca. Então você usa o dinheiro para adquirir alguma coisa. Então se você não está pensando no que você quer adquirir, você está pensando só no meio que você vai usar para poder fazer aquela transação, a sua vida não tem um propósito. O seu objetivo deve ser o que você vai fazer com o dinheiro que você ganhar. Então assim, se a pessoa pensa, eu quero ter tanto dinheiro porque eu posso comprar tantas coisas.
é um tipo de objetivo, mas é objetivo de acordo com ele da mentalidade pobre. Agora você pensa, eu quero ter tanto dinheiro para poder converter esse dinheiro em tal coisa. Para eu converter esse dinheiro no meu sonho, para eu converter esse dinheiro na minha liberdade financeira, para eu converter esse dinheiro em auxiliar os outros. Ele fala para a pessoa ter um propósito, porque é através desses propósitos que ganhar dinheiro faz sentido. Ele fala que ganhar dinheiro pelo dinheiro não adianta nada, porque aquele dinheiro se vai com o tempo. Você não transforma aquele dinheiro em algo substancial para a sua vida. Então essa é a dica importante que ele dá. Ele fala, trabalhar pelo dinheiro é o mesmo que trabalhar sem propósito. Tenha objetivos pessoais que justifiquem o seu dinheiro. Faça os ativos trabalharem para você. Então são mensagens que ele traz no livro. A 8ª dica que ele dá é bem interessante. Ele fala, não acredite em crenças limitantes. Aí ele dá alguns exemplos. Ele fala coisas que o pai pobre dele dizia, que era uma crença que ele tinha, e coisas que o pai rico dele dizia em contraponto ao que o pai pobre dizia. Ele deu aqui 3 frases que ele falava, que o pai pobre dizia sempre para ele. Uma delas é, o amor ao dinheiro é a fonte de todo mal. Ele fala, as pessoas que pensam no dinheiro sempre são as pessoas que são corrompidas e trazendo o dinheiro para uma coisa corrupta para a pessoa, trazendo o dinheiro como se o dinheiro fosse a fonte dos males que a pessoa tem dentro dela, como se o dinheiro fosse, digamos assim, a porta para entrar o mal na vida da pessoa, que ela se corromperia e que o dinheiro faz mal para a pessoa, então a pessoa tem que ter dinheiro só para poder pagar o que ela precisa e conseguir viver. Ele dizia que isso é uma crença limitante, porque o dinheiro ele é apenas um potencializador do que a pessoa já tem dentro dela. A pessoa que ela quer fazer mal, ela vai ter uma possibilidade de fazer mal de acordo com, digamos assim, com o dinheiro que ela tem. Então, se a pessoa quer fazer mal para outra pessoa, se ela tem dinheiro para comprar uma faca, ela só tem dinheiro para comprar uma faca. Mas se ela continua sendo uma pessoa má, quando ela ganha mais dinheiro, ela vai comprar um revólver, vai comprar uma metralhadora. Agora, se uma pessoa é uma pessoa do bem, ela tem um pouquinho de dinheiro, ela pensa em dar uma cesta básica. Ela tem mais dinheiro, ela vai dar 10 cestas básicas, 100 cestas básicas para outras pessoas. Então o dinheiro vai apenas potencializar o que a pessoa já tem dentro dela. Então ele disse que isso é uma crença limitante. O contraponto que o pai rico dele dizia, aí eu não posso dizer que eu concordo 100%, mas era só para mexer com a cabeça das pessoas. Ele falava que a falta de dinheiro é a raiz de todos os males. Porque ele fala que sem o dinheiro a pessoa não consegue fazer o que ela quer. Ela não consegue comprar o que ela está precisando para poder gerar renda, para poder gerar renda para ela. Ela fica sem sono porque ela está devendo para um, devendo para outro. Ela não consegue ter tranquilidade. Ela tá precisando, tá querendo ter um projeto de vida, sem o dinheiro ela não consegue percorrer esse caminho. Então ele fala, eu não posso dizer que eu falo que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas a mensagem que ele traz é essa, que a pessoa precisa do dinheiro, a gente vive num país capitalista, faz parte a pessoa precisar de dinheiro, isso não é, digamos assim, uma coisa corrupta, uma coisa ruim. A pessoa tem que examinar o que ela tem dentro dela, né, para poder ver se é ruim ou não. Outra coisa que o pai pobre dele dizia muito, estude arduamente para trabalhar em uma boa empresa. E falava que isso é uma crença limitante. O que o pai rico dele dizia era, estude arduamente para comprar uma boa empresa. Porque quando você compra uma empresa, você não está trabalhando para ninguém, as pessoas estão trabalhando para você. Então, esse é um tipo de objetivo que o dinheiro deve simbolizar na vida da pessoa para aquilo fazer sentido. Você tem um objetivo que não vai parar por ali. Você vai conseguir continuar ganhando mais dinheiro. Outra, digamos assim, uma frase que o pobre dizia muito, o pai pobre dele dizia, é, não dá para comprar isso. E o contraponto que o pai rico dele fazia era, o que eu posso fazer para poder comprar isso? Ele fala que isso é uma mudança gigantesca de mentalidade. Você pensar, eu não posso comprar, você já se limita em não conseguir comprar aquilo. Agora, se você pensa, o que eu posso fazer para conseguir ter condição de comprar isso? Aí você já se estimula a buscar a solução do problema. Você não fica direcionando sua atenção para o problema sem pensar na solução. Você direciona o seu problema para a solução. Isso é uma mentalidade que ele trouxe no livro, que não é o único lugar onde eu escuto isso, mas trouxe uma clareza boa nessa área financeira para minha vida. Outra dica bem interessante que ele dá é, entenda a diferença entre ser pobre e estar quebrado. Muito interessante isso que ele fala. Porque ele diz o seguinte, quando a pessoa é pobre, ela é pobre, ela não está pobre. Ele fala que não existe esse estado pobre. A pessoa ou é ou ela não é, independente do dinheiro que ela tem. Porque ele fala que o ser pobre é uma coisa eterna. Enquanto a pessoa não muda a mentalidade dela, ela vai continuar pobre. Pode ganhar mais dinheiro, menos dinheiro, ela vai continuar pobre. O dinheiro vai indo embora ao longo do tempo. Agora ele fala que a pessoa está quebrada, aí é um estado, aí é um status.
Por exemplo, se a pessoa tem a mentalidade de uma pessoa rica e perde o dinheiro por algum negócio mal feito, que ela cometeu um deslize, perdeu ali, falhou num detalhe técnico da história, não pensou em alguma consequência de uma atitude, perdeu o dinheiro, ela está quebrada, mas ela continua rica. A cabeça dela é a mesma, então ela sabe como ela vai fazer para poder conquistar o dinheiro de volta. Ela sabe o que fazer para poder retomar a situação, para poder reaver aquele dinheiro que ela perdeu. Aí sim é um status, é um momento em que aquilo está acontecendo. Isso não define a pessoa. Ela estar sem dinheiro ou com dinheiro realmente é um momento. Agora, a mentalidade de rico ou de pobre, aí sim é o que a pessoa é. Ela deve transformar na visão do autor. Isso é bem interessante isso que ele traz. Porque ele dá diversas histórias de ricos que quebraram e depois voltaram a ser ricos. Existe inclusive um livro, esse livro aqui, ó, Os Axiomas de Zurique. Um livro também muito bom para quem está querendo entender um pouco mais a respeito da Bolsa de Valores. É um livro que fala os conselhos dos banqueiros suíços para orientar seus investimentos. Esse livro fala muito a respeito desse conselho, desse livro Pai Rico, Pai Pobre. Que ele fala também, agora fazendo um link com esse outro livro. Ele dá diversas histórias de pessoas que ficaram pobres, investidores de grande sucesso, investidores que fizeram muito dinheiro, em algum momento da vida quebraram, ficaram zerados, até devendo dinheiro. E depois voltaram e ficaram ricos de novo, e depois perdeu dinheiro e ficou pobre de novo. Mas não ficou pobre, ele ficou quebrado. E é o momento. A pessoa que ela tem um conhecimento, ela sabe como recomeçar do zero. Inclusive o Thiago Negro também, que é o escritor de um outro livro que eu também recomendo muito, que é o Do Mil ao Milhão, ele fala muito isso. Ele fala, cara, se eu ficasse pobre hoje, eu saberia como ficar rico de novo. Ele fala, se eu perdesse todo o meu dinheiro hoje, eu sei que em pouco tempo, em 2 anos, 3 anos, eu ia conseguir reaver boa parte desse dinheiro e fazer com que no longo prazo esse dinheiro aumentasse com o tempo. Então ele fala da importância de adquirir conhecimento, porque o conhecimento da educação financeira, o conhecimento da técnica de como fazer as coisas, isso é invariável, isso não se vai com o tempo. Então a pessoa pode perder o dinheiro que ela perder, ela sabe como pegar de volta. Esse é um ensinamento muito inteligente que ele deu nesse livro. O 10º ensinamento, ele fala que entenda que existem 4 tipos de pessoas. Aí ele desenha uma cruz, né? E ele coloca uma pessoa em cada quadrante. Os quadrantes da esquerda, ele coloca aqui os empregados e os autônomos. Os empregados são os que trabalham para as empresas. Os autônomos são os que não trabalham para uma empresa, mas prestam um serviço para as pessoas, mas ele é um profissional, ele não tem uma empresa, digamos assim. Ele pode até ter um CNPJ, mas a empresa é ele mesmo, ele não tem ninguém trabalhando para ele. Do lado direito do quadrante estão os empreendedores e os investidores. São aqueles que usam seu dinheiro para poder adquirir parte de ativos, para poder adquirir ali ações das empresas, e através das ações das empresas que eles compraram, através dos rendimentos, dos dividendos, dos aluguéis, dos fundos imobiliários, etc., eles fazem renda. Então o dinheiro deles está aplicado em ações, e aquelas ações devolvem dinheiro para ele e vira uma bola de neve de ganhos. E os empreendedores é aqueles que montam uma empresa, aqueles que contratam pessoas, geram renda para as pessoas, e ele consegue dinheiro. Então ele não precisa ficar trabalhando para e as pessoas trabalham para ele. Então ele fala que você nunca deve estar do lado esquerdo do quadrante. Se você está, não tem problema. Você deve traçar um plano para poder mudar o lado do seu quadrante. Então se você se encontra no lugar de empregado, estude, se eduque, encontre seu talento, se torne um especialista, empreenda ou acumule dinheiro para poder comprar participações em empresas, para poder adquirir empresas, para poder adquirir ativos. E aí você vai começar a passar para o lado direito do quadrante, até que não seja mais necessário o seu emprego. Entende? Então, se você vai adquirindo ativos, você pode mudar de um lado do quadrante para o outro. Ele fala que isso deve ser o objetivo de todos nós. Se você se encontra do lado esquerdo do quadrante, não tem problema. Muitas das vezes você nem teve culpa, porque às vezes você já nasceu numa condição que te permitiu fazer só isso até o momento. Mas se você agora está adquirindo conhecimento, é importante que você busque sair desse quadrante e ir para o outro. Porque no quadrante dos empreendedores e dos investidores, o dinheiro trabalha para você, você não trabalha para o dinheiro. Então essas são as 10 dicas fundamentais, digamos assim, que ele forneceu para mim, que eu pude absorver nesse livro. E assim, existem outras histórias também que ele conta no livro que são muito interessantes, e eu recomendo para todos a leitura.
Eu já falei em uma outra live, eu só não mostro o livro aqui agora porque eu emprestei ele para um amigo meu e eu tô na esperança de quando acabar essa pandemia eu poder pegar esse livro de volta. Mas é meu ainda, tá comigo, só não tá fisicamente aqui. Então, eu recomendo a leitura desse livro, ele mudou a minha vida. Eu só contei aqui as mensagens, mas as histórias, a parte mais técnica, como ele explica como deve ser formado o orçamento de um lar, o orçamento de uma empresa. Meu amigo, é um livro de finanças que você não tem que fazer praticamente conta nenhuma. Não tem números no livro. É um livro voltado à mente, à mentalidade da pessoa. Através dos ensinamentos que esse livro me trouxe, eu pude transformar, ainda estou transformando muitas coisas na minha maneira de lidar com o dinheiro, na minha maneira de lidar com a vida, e recomendo fortemente essa leitura para as pessoas que têm interesse em buscar educação financeira. Bom, as principais mensagens que eu vim buscar trazer aqui hoje eram essas. Eu até poderia contar aqui mais algumas histórias que trazem no livro, mas durante a live que eu pensei melhor, e eu acho que eu prefiro recomendar que a pessoa leia. Porque se eu contar, digamos assim, vira um spoiler, e a pessoa pode perder um pouco o brilho quando ela lê. Então é isso. Recomendo que você leia. Jorge, mas esse livro, às vezes a pessoa está sem grana na hora, esse livro é caro, olhe lá. Meu amigo, vou dar uma ótima dica para você. Vá lá no YouTube e digita assim, audiobook, ou seja, livro em áudio. Pai Rico, Pai Pobre. Esse livro já está em áudio. Você vai lá, baixa esse vídeo do YouTube e fica escutando, meu amigo. Vai dirigir, vai fazer alguma coisa, vai correr na rua, coloca o livro para escutar, escuta o livro. O narrador vai fazer a leitura desse livro para você, você não precisa nem adquirir nada, tudo de graça no YouTube. Esse, como vários outros, tá? Existem muitos livros que tem audiobook no YouTube. Se você tem preguiça de ler, não gosta de ficar lendo, amigo, enquanto você vai lavar a louça, enquanto você vai pegar um ônibus, enquanto você vai fazer qualquer coisa, coloca o livro aqui no ouvido, fica escutando. Atualmente eu busco fazer isso com podcasts. Eu pego aí podcast do Thiago Nigro, da Natália Arcuri, tem alguns outros investidores, Gustavo Cerbasi tem uns podcasts legais também. Coloco no ouvido e fico escutando enquanto eu vou fazer outra coisa. Então, não tem desculpa, tá? Se você quer começar, tem como. Se você ainda não entendeu como pode começar, entre em contato comigo. Eu tenho muitas dicas para poder te passar. E é isso, viu? Seguinte, se você ainda não sabe o que eu faço, atualmente eu sou consultor financeiro. Eu estou empreendendo nessa área de consultoria voltada aos microempreendedores, aos profissionais liberais, as pessoas que estão entrando agora no mercado, querendo se posicionar melhor nesta área financeira, estruturar melhor a vida financeira da sua empresa, do seu empreendimento, ou até mesmo a sua vida pessoal, você que está querendo melhorar aí a maneira de gerir o seu próprio dinheiro. Se você gostou desse conteúdo, se você tem interesse em algum outro, comenta aí, manda uma mensagem para mim no direct, dá uma olhadinha lá no meu perfil da bio, tem meu Linktree, com os links da minha página no Facebook, página no Instagram, meu canal do YouTube, meu site, meu WhatsApp. Então, se você tem interesse, dá uma olhadinha lá no meu canal do YouTube, que já tem uma quantidade boa de conteúdo. E é isso, vamos divulgar essa ideia, vamos divulgar esse movimento. Conto com vocês, um grande abraço e tchau, tchau. Até a próxima.